Olá, está começando a Audiência Pública, o programa prestador de serviço aqui da TV Mix Regional. E a você, nosso carinho, muito obrigado pelo carinho do seu televisor ligado, sintonizados na TV Mix Regional. Para você, de toda a nossa região. E hoje, de um modo muito carinhoso, vamos mais uma vez falar com um convidado da cidade de Porto Ferreira. Ele é o Marco Ponciano, diretor proprietário da MRC Sistemas. É um serviço, um sistema de informática. Daqui a pouquinho ele vai explicar direitinho qual que é o trabalho específico da sua empresa. Mas o que é importante ressaltar a você de toda a nossa região, a MRC Sistema está entre as 151 empresas, microempresas mais competitivas do nosso país. E a primeira no estado de São Paulo, premiado pelo Sebrae no ano de 2009. Exagerei muito, Marcos? Olá, muito obrigado por ter vindo e aceito o nosso convite. Bom dia, Paulinho. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com você nessa manhã. E é mais ou menos nessa linha mesmo. É difícil o próprio proprietário falar da empresa, da impressão que está jogando, mas a gente que acompanha, acho que é importante ressaltar esse trabalho de informática, de tecnologia, de sistemas. Mas antes de falar um pouquinho da empresa, né, para que você saiba, né, do que se está se tratando, nós vamos saber um pouquinho quem que é o Marcos. Você é de Porto Ferreira mesmo ou não? Não, sou de São Paulo, estou aproximadamente uns 20 anos em Porto Ferreira. Então já é de Porto Ferreira. Já ferreirense. É. E há 8 anos consolidei a minha empresa em Porto Ferreira, onde nós já estamos atuando há um certo tempo, né? Ô Marco, hoje, para que as pessoas que estão nos assistindo, quando eu falei logo no início que a MRC está entre as 151 microempresas a nível de Brasil mais competitiva. No ano de 2009, um prêmio do Sebrae. A gente falou, por que 2009? Porque a partir do momento que a empresa ganha um prêmio, ela tem que ficar 2 anos fora, ela não pode competir, né, por uma questão até do estatuto, da regra, né, do próprio concurso. Então, senão, provavelmente seria 2009, 2010, 2011, mas tem que ter esse afastamento da competição, acho que é por isso mesmo. Né? 2009 ganhou como a microempresa mais competitiva no estado de São Paulo, no ramo que ela atua, que é o sistema. Seria isso mesmo? Exatamente. Esse prazo é até para um amadurecimento em tudo que foi feito durante 2009, para que a empresa continue mantendo todo esse trabalho para estar competindo de novo daqui a 2 anos. Inclusive, esse ano nós estamos competindo novamente. Marco, a gente tem, né, aqui nesse programa, nesse espaço, conversado com vários profissionais de vários ramos. Lógico que nós entramos, né, com o programa Audiência Pública, sempre buscando trazer também aquelas pessoas que estão, né, no ramo, na administração, tanto na parte majoritária, no legislativo, e outros profissionais também na área de saúde, área empresarial, entidades representativas, que eu acho que é muito importante. Inclusive, nós tivemos aí a oportunidade, há um tempo atrás, de conversarmos com o presidente do Rotary de Porto Ferreira. Você estava acompanhando um projeto social que é o Geração 2.0, que já formou uma primeira turma. Mas para que a gente possa entender, MRC Sistema, no que consiste, né, esse trabalho? Bom, a MRC ela atua no desenvolvimento de sistemas e sites, dispositivos móveis. Então, a ideia é a informatização geral da empresa. Fazer com que, com apenas poucos cliques, a empresa possa ter uma visualização geral da gestão de como está o andamento da empresa. Esse é o objetivo. Bom, dentro da área empresarial, lógico, essa sua experiência está o gabaritando, já está em fase revisional, né, revisando o livro que é de sua autoria. Provavelmente em breve teremos aí um livro para o pequeno gestor, que é justamente um livro de uma facilidade maior para que os pequenos gestores, é lógico que a gente sabe que tem uma gama muito grande de livros na área de informática, de sistema, enfim, né, para o gestor, mas uma linguagem muito técnica. Esse seu livro, o que ele procura atender para o pequeno gestor? Bom, esse livro, além de ser um livro bem curtinho, bem fácil, de fácil acesso de leitura, ele visa a conscientizar o gestor de uma série de fatores que são importantes para a empresa, que muitas vezes no dia a dia da gestão acaba passando despercebido, só que são de grande valia para a gestão da empresa. Marco, dentro, né, ainda da parte de gestão, a gente está falando aí, inclusive, na próxima semana provavelmente estaremos aqui com um convidado do Sebrae para falar justamente sobre fluxo de caixa, enfim, uma série de outros assuntos ligados à área empresarial.
Na empresa, eu até li algumas coisas, né, no seu próprio site, algumas outras informações. Você participou aí de um evento onde você falou sobre o clima de trabalho, né, o relacionamento, que isso é muito importante. Além do salário, logicamente, do controle, o ambiente do trabalho, no que influi? Bom, hoje em dia, o colaborador ele não está procurando só o salário. O salário é uma necessidade. Tem que ter o salário, não tem jeito. Todo mundo precisa pagar as contas. Mas o colaborador hoje está procurando a carteira de benefícios, a qualidade de vida. Então, hoje não é mais o salário que dita as regras, e sim todos os benefícios que você traz para o seu funcionário. E dentro desses benefícios, no seu ponto de vista, quais seriam aí os primordiais? É lógico que o salário, como você disse, o cara tem que ser remunerado, ele tem que estar satisfeito, mas no seu ponto de vista, ali como também gestor de uma empresa, e logicamente você desenvolve sistemas para facilitar o trabalho dos pequenos gestores. No seu ponto de vista, o que seria aí fundamental? Bom, existem a carteira de benefícios básicas que são vale alimentação, seguro, convênio médico, uma série de benefícios que são um diferencial e que muitas vezes ainda existem colaboradores que ainda não enxergam isso como um benefício, ainda enxergam só o salário. Só que muitas vezes nós temos que oferecer para a equipe o que ela precisa e não o que ela acha que ela quer. Entendi. Entendeu? Porque assim, imagina uma situação, o funcionário só vai dar valor a um convênio médico na hora que ele precisar. Porque até então isso não vai ser um diferencial, porque não está vindo dinheiro no bolso dele. Mas na hora que ele passar por uma dificuldade, que ele precisar ter uma boa assessoria médica, ele vai precisar do convênio. Aí é que ele vai começar a dar um valor diferenciado à carteira de benefícios. Sem contar com um ambiente de trabalho que tem que ser também convidativo para trazer novos talentos. O ambiente do trabalho depende do quê? Do funcionário, do gestor, do chefe, para ter uma harmonia. Assim, você como também gestor, a sua empresa inclusive já merecedora e já recebeu os prêmios nesse quesito. Temos percebido nas vezes que visitamos a sua empresa esse clima de harmonia. Quer dizer, de quem depende isso? É do funcionário? É do gestor? É de quem? Na verdade, depende, é uma via de duas mãos. Então, precisa ter um pouco de bom senso do gestor também e do próprio funcionário. Porque não pode confundir essa liberdade e extrapolar isso. Então, tem que ter um limite, tem que ter regras, mas também não pode ser uma coisa muito engessada, onde a pessoa não tem a mobilidade de criar, porque o gestor, muitas vezes, ele tem o conceito de que a minha ideia é melhor do que a dos outros. E muitas vezes, na maioria das vezes, o gestor está enganado. Eu mesmo passei por muita dificuldade assim, no sentido de inflexibilidade, uma série de fatores que quando isso foi modificado dentro da gestão da empresa, começou a render bons resultados. Porque eu me surpreendi, porque muitas vezes as ideias dos outros são melhores que as minhas. Isso acontece muito nas empresas. O importante para o gestor é saber aproveitar a qualidade de cada um do seu quadro. Hoje a gente está mudando um pouco a terminologia também, né? Ao invés de falar simplesmente de funcionário, hoje é o colaborador da empresa, que a gente fala muito isso, em vestir a camisa, em realmente estar... Estou errado ou não? Hoje o funcionário ele tem que ser visto mais como um colaborador da empresa do que como propriamente um funcionário. Exatamente, até porque está todo mundo no mesmo barco, todo mundo tem que remar para o mesmo caminho. Então, cada funcionário tem o seu diferencial e você tem que saber aproveitar cada diferencial da sua empresa e formar uma sinergia mesmo. Então, você vai usar a capacidade de cada membro da sua equipe para se tornar uma empresa maior. Nós estávamos comentando, inclusive vindo aqui para a central de produção aqui da TV Mix, e justamente sobre isso, a questão
de produtividade, de horário de trabalhar, tem se falado muito, né, em 40 horas semanais, o pessoal trabalha mais que isso, quer dizer, na sua empresa já se adotou, né, esse entendimento das horas trabalhadas. O que é mais importante para a empresa? As horas trabalhadas ou os resultados obtidos? Bom, E a gente vê muito essa questão, né? Olha, o cara não marcou, olha, atrasou 5 minutos, vamos ter que descontar. Nossa, só que às vezes ele ficou 5, 10 e acaba não acrescentando. Mas a gente às vezes nos preocupamos muito com isso, né? Com a questão, olha, chegou na hora, saiu na hora, almoçou na hora. É por aí ou não? Na minha empresa eu uso um conceito um pouco diferente. Sim. Eu acho que tem que ter uma flexibilidade, até porque a gente passa tanto tempo dentro da empresa, se não for um ambiente confortável e amigável, fica muito difícil você atrair talentos. Então, eu acho que essa questão de ponto é muito mais trabalhista do que gestão de pessoas. Por exemplo, nós não adotamos cartão de ponto. Então, existe uma flexibilidade, é lógico que existe, até pela questão, como trata-se de um atendimento técnico, tem que ter o técnico no horário certo para poder fazer o atendimento, até porque as empresas dependem disso. Mas não existe uma rigidez de alguém que fica do lado do relógio olhando que horas que a pessoa chega. Então, existe uma certa flexibilidade. E a questão da diminuição da carga de horas de trabalho. Nós trabalhamos 40 horas semanais. Tá? Então, isso já está sendo discutido, essa diminuição por alguns sindicatos. Nós já adotamos isso há 2 ou 3 anos já. A gente tem percebido, Marco, em outros países, em outras empresas, que hoje é muito comum, né? O executivo ou o próprio profissional trabalhar na sua própria casa, com o seu computador ali móvel, enfim, né? Porque o resultado é muito mais importante do que as horas trabalhadas dentro de um espaço físico. Em algumas empresas, inclusive no país, a gente tem visto em que o próprio patrão ou o próprio gestor tem colocado redes para que a pessoa almoce e depois tenha aquele momentinho de descanso. A produção é maior. Quer dizer, hoje, mais do que o salário que a gente estava falando no início, a qualidade de vida. Com certeza. O conceito antigo era analisar-se muito o processo. Hoje, nós temos que focar muito no resultado. Então, não importa muito como o resultado, como aquilo foi realizado, e sim o resultado que chegou. Chegou no resultado que você precisava? Então, é isso que importa. Tudo bem, é claro que não vai cada um vai tirar para um lado, não é isso. Existem regras, mas essas regras não podem ser engessadas. O caminho é esse. Só que se você descobrir uma maneira de achar um atalho e fazer isso de uma maneira melhor, por que não fazer? Bom, falando em atalho, né, nós estamos falando de sistemas. Hoje é quase que impossível qualquer tipo de empresa, em qualquer segmento, inclusive o trabalhador braçal, o rural. Hoje você vê aí equipamentos, colheitadeiras, que é tudo informatizado. Hoje você, por exemplo, antigamente não, tinha que tacar fogo, o cortador de cana tinha que ir ali mesmo. Hoje já existe uma colheitadeira, que inclusive é informatizada. Hoje não vivemos mais sem informatização em nenhuma empresa, Marco. Hoje é muito difícil nós não utilizarmos dos benefícios da tecnologia. A gente está dando um passo para trás se a gente falasse, não, dá para viver sem tecnologia. Não dá. Só que também não vai deixar de existir a mão de obra. Sim. Tá? Porque a máquina, ela está predefinida para fazer uma determinada ação. Só que precisa ter o ser humano ali para operar ela. E antes até disso, foi uma pessoa que desenvolveu aquilo. Então, quer dizer, esse conceito de que um dia toda uma linha de produção vai ser totalmente informatizada, não vai mais precisar de mão de obra, vai aumentar o desemprego, não vai mais necessitar da pessoa para estar fazendo uma determinada atividade, eu acho que isso é um pouco mito, porque por trás de tudo tem um ser humano que está desenvolvendo aquilo. Bom, acho que é aí que chegou onde nós gostaríamos de até falar com os nossos telespectadores, enfim, de toda a nossa região. Hoje, né, a tecnologia é impossível viver, quer dizer, é muito difícil viver sem a tecnologia. Por outro lado, como você mesmo disse, a gente escuta, o desemprego aumentou, o índice de desemprego. E por outro lado, a gente vê, inclusive em algumas
reportagens, até tive a oportunidade de acompanhar algumas também, de na empresa o gestor falar, não tenho mão de obra qualificada, está faltando, quer dizer, de um lado você vê um índice de desemprego, do outro lado a empresa precisando de empregado, porém essa mão de obra não está podendo ser contratada, falta a formação. Como sanar essa dificuldade, Marco? Bom, é uma situação muito complicada, porque hoje o que é oferecido no mercado para qualificação está muito aquém do que as empresas necessitam. Porque hoje a tecnologia ela caminha muito rápido, então não tem tempo de fazer uma qualificação, vou levar 1 ano, 2 anos aprendendo alguma coisa. Hoje a coisa está muito rápida. E o que é mais agravante, o público jovem, adolescente que está querendo entrar no mercado de trabalho, primeiro que ele não tem esse tempo de 1 ou 2 anos para se qualificar para entrar no mercado de trabalho. Precisava ser uma coisa muito mais curta, muito mais rápida. E assim, é uma ferramenta inexplorada, porque ainda temos a visão do adolescente de 10 anos atrás. Não é a mesma coisa. Hoje tem um potencial muito grande, então hoje aparecem muitos currículos de adolescentes de 16, 17, 18 anos que têm um conhecimento de informática que não adquiriu numa escola, aprendeu fuçando mesmo, só que ele não tem essa paciência de ir lá fazer um passo a passo para depois estar entrando no mercado de trabalho. Então eu acho que tem a mão de obra, que está ali pronta para ser lapidada, mas não tem os mecanismos para fazer essa lapidação. E mesmo nessa questão de formação, hoje a gente vê, olha, eu vou lá ficar 2, 3 meses para fazer um básico no computador. Quer dizer, hoje o básico vai te dar o que numa empresa? Olha, muito pouco, quase zero. O básico hoje é um beabá hoje o jovem, muito... praticamente o básico ele já nasce sabendo, né? Porque exatamente, você pega uma criança ele o básico ele acaba destrinchando em poucos minutos. Exatamente. E essa especificação, até nós estamos comentando também, existe, logicamente, a gente tem que também enaltecer o trabalho das ETECs, FATECs, enfim, algumas escolas que até dá um nível, né, um pouco mais elevado nesse sentido. Quando eu disse no início que você acompanhou e o João esteve aqui com a gente, o João Vicente, que é o presidente do Rotary de Porto Ferreira, falando sobre aquele projeto, né, Geração 2.0, houve aí uma formação, né, 18 jovens já estão formados, já estão aí aptos para estar iniciando num trabalho muito importante. Mas é um número, né, a gente tem que enaltecer o trabalho, porém é um número muito pequeno. Falta gestão pública nesse sentido, na sua opinião? Eu acho que sim. Eu acho que sim no sentido de que existem bons projetos, mas eles não estão alinhados ao perfil do mercado. Então, bem nessa linha, existem vários projetos voltados à informática, voltados a capacitar numa determinada profissão, mas tudo muito superficial. Então, eu acho que tem projetos bons que poderiam, de repente, ao invés de ser 10 projetos, poderiam ser um muito mais fortalecido, mas com foco realmente de desenvolver, que é o que você falou no começo. O básico você não vai fazer nada, até porque hoje você pega uma criança aí de 8 anos e dá um celular, um smartphone na mão da criança, daqui a pouco ela está sabendo mexer mais do que você no smartphone. A facilidade, né, que ela tem, a Exatamente. habilidade. Ô Marcos, estamos aí no plano ano eleitoral, né? Estamos aí no pleito, as eleições se aproximando, logicamente nós não vamos falar de candidato A, B ou C, desse ou daquele, mas na sua visão empresarial, dentro da sua empresa, vou fazer uma pergunta, queria que fosse bem objetivo, tá? Nesse sentido. Quando você está precisando, dentro do seu quadro de funcionário, fazer uma contratação, você, lógico, vai pedir um currículo. Ao analisar esse currículo, o seu critério é justamente aquela pessoa que é seu amigo ou ele tem que ter uma qualificação para estar atuando na sua empresa? Com certeza ele tem que ter uma qualificação. Já contratei amigos, mas é muito regrado. Tem que ficar muito... porque é uma linha muito fina que separa essa questão de amizade e manter o funcionário porque é o amigo e que não está dando resultado.
Então, tem que saber separar. E se eu não quero isso para a minha empresa, por que eu vou querer isso para o meu município, Acho que para o seria meu por aí país? mesmo. Você tem, né, X candidatos na sua cidade. Eu estou falando de cidade porque a TV Mix hoje abrange aí uma série de cidades, né? Todas elas vão passar pelo pleito, né, no próximo mês de outubro. Vão ter que escolher. Algumas cidades têm 2 candidatos, outras têm 3. Estava vendo uma reportagem que se não me falha a memória, são 106 municípios do Brasil que vai ter um candidato só, aí fica muito difícil, né? Você optar, ou você faz a escolha daquele, ou vota em branco ou nulo, que não é o caminho adequado. Você tem que ter uma postura, né, no meu ponto de vista. Ao escolher, vamos trabalhar nessa linha empresarial. Quais aí argumentos você passaria para os nossos telespectadores na hora de escolher o candidato que vai administrar a nossa cidade por mais 4 anos? Quais são os critérios principais, como se fosse aí uma análise de um currículo? Vou contratar esse funcionário para a minha empresa. Na verdade, eu vou estar contratando esse gestor para a minha cidade. Quais seriam, na sua opinião, os argumentos necessários para um bom gestor? Fazendo uma analogia, o nosso município nada mais é do que a nossa empresa. Sim. Se quem está fazendo a gestão, vamos chamar assim, o nosso diretor aí, que está fazendo a gestão, não for um bom diretor, a nossa empresa não vai para frente. Então, tem que analisar idoneidade. Uma coisa que a gente se preocupa muito, eu não vou votar no candidato A porque, apesar dele ser um bom candidato, mas ele não tem uma representatividade. Aquele outro é mais tradicional, vou votar nele então, porque todo mundo vai votar nele. Medo de perder o voto? Exatamente. O eleitor ele não pode ter medo de perder o voto. Claro que não. Até porque, senão não precisaria ninguém estar votando. Então, alguém escolhe lá para a gente e põe lá. Então, o voto é muito importante. E se todo mundo pensar, eu não vou votar naquele porque ele não tem chance, com certeza ele não vai ganhar, porque ninguém vai votar nele. Então, acho que a gente tem que investir no nosso voto, tem que pesquisar. Infelizmente, hoje, o brasileiro ainda não sabe votar. Ele está muito suscetível ao que uma pessoa fala. Então, às vezes, você tem até o candidato já na sua mente. Eu vou votar no candidato A. Só que, mas você vai votar nele, mas por que você não vota no fulano? Então, você já começa a dispersar o seu voto para outro caminho. Só que é muito importante você ter um foco no seu voto. É o seu voto, não é o do seu amigo, do seu vizinho, é o seu voto. Então, um voto pode fazer diferença. E muita diferença. E muita diferença. Então, ele tem que ser muito bem aproveitado. A gente estava até comentando, a gente está fazendo, lógico, como você diz, uma analogia. Lógico que empresa é empresa, administração é administração, mas dá para a gente trabalhar nessa área. Quando nós falamos do seu livro, que você procurou uma linguagem muito próxima, né, de um conhecimento, um tanto de página bastante convidativo ao leitor, né? 80 páginas é uma quantidade que dá para a gente manusear e ler com muito carinho, mas tanto o eleitor quanto o gestor, o que vai administrar, tem que ter um conhecimento, ele tem que ter uma leitura, ele tem que... Porque senão fica difícil, né, Marco, escolher esse ou aquele. É por aí, quando você se preocupou em fazer esse livro, ou escrever esse livro, é justamente essa preocupação, dar ferramenta para que o próprio gestor busque o seu conhecimento, que é diferente de... Marco, vou te contratar para gerir minha empresa. Pronto, você resolve, ele não... Quer dizer, o livro seria mais ou menos isso, essa ferramenta, que é o que o leitor tem que ter também. Exatamente. O gestor ele tem que ter conhecimento. É claro que um coach, uma consultoria, tudo isso faz diferença? Faz diferença. Mas tem que servir de ferramenta para abrir a mente. E não simplesmente, eu não consigo fazer, vem aqui, faz para mim e acabou. A sua empresa sempre vai estar, nunca vai estar sendo feita a gestão pelo próprio gestor. Então, o importante é que isso sirva de ensinamento. Que você, no final de uma consultoria, no final de um coach, você tenha absorvido uma série de informações que vão servir para você tomar as decisões no futuro. E essa é a ideia do livro, é fazer com que o gestor reflita e que ele tenha todo um conceito para poder fazer, para poder realizar ações dentro da empresa. Bom, você vê que a meia hora passa muito rápido, até tem outros assuntos que a gente veio conversando que eu gostaria até de argumentar dentro da sua área, né, empresarial.
o livro, mas tem algumas outras consultorias que parece que você está aprimorando para levar aí um conhecimento maior também ao empreendedor. Sim. Nós fizemos uma pesquisa, identificamos que 100% dos nossos clientes utilizam aproximadamente 20% do que a gente oferece para o cliente. Então, a ideia são trabalhos de consultoria mesmo, inclusive consultorias de custo, e consultoria de mostrar para o gestor que ele tem uma ferramenta, ele está pagando por ela, mas não está utilizando praticamente nada dela. E é uma ferramenta muito importante para a gestão da empresa, onde ele pode fazer uma série de diagnósticos. Então, esse é o objetivo desse trabalho, abrir os olhos do gestor e mostrar para ele, tem mecanismo de se fazer da maneira correta, não que ele esteja fazendo de uma maneira... Isso tudo o sistema vai dar... Vou dar um exemplo prático, Você tem uma empresa, eu tenho uma empresa, nós dois vendemos o mesmo tipo de produto. E eu vou vender meu produto Peraí, o meu concorrente está vendendo a 10, mas eu quero tirar a clientela dela, eu vou vender a 8, mas eu não fiz nenhum tipo de levantamento de custo. Isso vai dar essa habilidade para que o gestor saiba também fazer esse levantamento. De repente, ele vai ter que vender a 12, a 13, porque aquele que está vendendo a 10 já está perdendo. É por aí ou não? Exatamente. Então, muitas vezes a gente se baseia numa empresa que já está desestruturada. Então, na intenção de ganhar mercado, na verdade, cada vez que a gente vende, a gente está pondo dinheiro do bolso. Então, a ideia é mostrar isso em números para o gestor, através da ferramenta, do sistema, e através de consultorias, mostrar isso para o gestor que não é dessa maneira que se elabora um custo, se elabora um preço para estar oferecendo o seu produto no mercado. Até porque hoje, quem dita a regra de preço é o mercado, não é mais a empresa que fala, meu produto vai custar tanto. Não, é quanto o mercado está disposto a pagar pelo seu produto. É claro que existe todo um valor agregado, que também existem ferramentas para fazer com que aquele seu produto esteja no mercado a um preço competitivo e a um preço que agrade também ao gestor. Isso tudo o sistema pode proporcionar para aquele que estiver contratando ou não? Sim, com certeza. A ideia é que a empresa tenha uma ferramenta que dê todo um subsídio para que ela consiga fazer a gestão, entender melhor o que está acontecendo, por que diminuiu a venda, por que o lucro diminuiu, por que não está tendo resultado. Isso é o objetivo do sistema. Mas lógico que meia hora não dá tempo. Para você aí que perdeu, tiver alguma curiosidade, vai estar passando o GC aí do endereço eletrônico da MRC Sistemas aqui na cidade de Porto Ferreira. Você vai acompanhar aí que é o mrcsistemas.com.br. .com.br. Aí, através do contato, alguma dúvida que você tenha, pode direcionar, que eu tenho certeza que o Marco vai estar atendendo e respondendo algumas dúvidas que, porventura, não deu tempo da gente esclarecer. Marco, obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui esclarecendo essas dúvidas que eu tenho impressão que ajudou muito os nossos telespectadores. Ok, obrigado pelo convite. Gostaria de fazer 2 agradecimentos rapidinho. Gostaria de agradecer a minha equipe, que hoje eu estou aqui, ela está lá trabalhando. E gostaria de agradecer também o meu coach, João Vicente, que muito contribuiu para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Obrigado, Marco, e a você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Continue aí sintonizados aqui na TV Mix Regional. Forte abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!